Gente, finalmente o nosso encontro, né? As aulas remotas iniciaram semana passada, mas nós não tivemos o nosso primeiro encontro. E que bom é poder falar novamente para vocês. Que saudade tão grande dessas duas turmas de nono ano que têm os melhores trabalhos, né? Um povo tão reflexivo. Muita saudade de vocês. Saudade dos desenhos, saudade dos nossos debates, das nossas conversas, dos nossos encontros, dos nossos abraços, de tudo isso. Se Deus quiser, tudo isso vai passar muito em breve e a gente vai poder dar aquele abraço novamente, né? E a gente vai poder compartilhar, interagir muito mais em sala de aula. Mas por enquanto, vamos seguindo, né? Vamos dar início hoje às nossas aulas de arte. O nosso conteúdo é a unidade 3, que está lá na página 132, e fala sobre o abstracionismo moderno. Primeira coisa que nós temos que fazer é definir o que é abstracionismo. Vocês estudaram em língua portuguesa substantivo abstrato. Mas em arte, o que seria esse abstracionismo? O que vem a ser o abstracionismo? Nas artes visuais, o abstracionismo, ele prioriza essas formas abstratas. O que se entende então por isso? O que acontece nas artes abstratas? As artes abstratas, elas não configuram, não buscam materializar nada do que existe no real, nada do que representa a nossa própria realidade. É uma arte muito mais subjetiva. E eu sei que vocês são muito subjetivos quando vocês trabalham em arte. Prova disso são os trabalhos que nós fizemos, em que vocês colocaram tudo aquilo que vocês estavam guardado dentro de vocês, onde vocês colocaram os sentimentos de vocês, e até mesmo agora nas férias, trabalhos aqueles que postaram para mim e que eu pude acompanhar. Todos trabalhos belíssimos e cheios de subjetividade. Essa é a arte abstrata. Então vamos lá. Nós temos aqui um desenho, uma pintura, na verdade, né, de Wassily Kandinsky. Só vou colocar aqui o ponteiro, porque eu estou aprendendo a mexer ainda. Vejam aí. Essa obra, ela não recebeu nenhum título. Ela está sem nome. Mas ela ficou conhecida como a primeira aquarela abstrata. Gente, a origem da pintura e do abstracionismo moderno. Ela está muito ligada à ruptura com as vanguardas europeias. Vocês leem que estavam muito atreladas, né, à arte clássica, ao greco-romano, que priorizava a beleza, a perfeição da forma. E nós estudamos isso ano passado e a gente via como eles eram eles buscavam, né, aproximar da realidade. O realismo era algo muito presente. Vocês também devem lembrar de esculturas que nós analisamos, que dava para ver até os músculos, né, dos gregos. A arte abstrata, ela vem e rompe tudo isso. Acabou a figuração, o desejo de materializar alguma coisa. É uma arte, é um movimento de ruptura. Nela, o mais importante é a subjetividade, ou seja, as cores, elas têm uma representação de algum sentimento. O formato, a linha, a pincelada, todas elas estão carregadas e impregnadas de significado. E é isso que a gente vai tentar fazer a partir de agora, para a gente entender melhor. Vamos analisar algumas obras, vamos conhecer alguns artistas a partir de agora. O objetivo do abstracionismo era eliminar toda e qualquer semelhança com o mundo real, com a figuração. Não havia representação fiel do mundo. Vamos então, nós temos aqui, né, uma obra
E aqui nós temos algumas características. Vamos tentar associar essas características à obra que a gente está vendo aí na tela. No livro de vocês existem vários exemplos. Primeira característica do abstracionismo é que a arte ela não é representacional. Muito pelo contrário. A gente tem que pensar também que esse era um movimento que acontecia na Primeira Guerra Mundial, esse contexto histórico. Existia também o nazismo, então a arte ela precisava ser camuflada. A gente sabe que quando a gente não consegue representar a nossa verdade, muitas vezes, através das palavras, nós podemos representá-la através da arte, seja da letra de uma música, como nós vimos no ano passado, a música de protesto aqui, né, a ditadura. E nesse momento, aqui que a gente fala em abstracionismo, vamos pensar na Primeira Guerra Mundial, vamos pensar em movimento nazista. Esse movimento ele começou na Europa, como todos os grandes movimentos artísticos que a gente tem visto até aqui. Então a arte ela não podia ser representacional por causa da política. Tudo que o artista queria transmitir, ele teria que transmitir de forma subjetiva, ou ele poderia ser perseguido. Nós temos também uma outra característica que está muito relacionada a essa primeira, que é a ausência de objetos reconhecíveis. Quando você olha para essa tela, qual objeto reconhecível que você vê? A gente pode imaginar e deduzir. Eu posso ter uma visão de algum objeto aqui e uma outra pessoa, você que está do outro lado, pode ter uma outra opinião diferente da minha, porque não existia nessa arte objetos reconhecíveis. E como eu já disse anteriormente, essa arte ela era subjetiva. Eu tinha que estar muito atenta aos detalhes, às formas utilizadas, as cores utilizadas, que vocês sabem que as cores estão impregnadas de significado. No início desse ano, inclusive, vocês fizeram um trabalho onde usavam os tons neutros, as cores frias, como o azul, por exemplo, quando você queria falar em tristeza, quando você queria falar em medo. E, em contrapartida, você usava outras cores quentes para falar da sua alegria, cores que falavam e remetiam à esperança, cores que remetem à paz, cores que remetem ao amor. Então, a gente sabe que essas cores elas estão impregnadas, né, de significados. E foi através desse abstracionismo que os artistas da época eles conseguiram retratar muito da realidade que eles viviam. Nós temos também uma outra característica aqui, oposição ao modelo renascentista e à arte figurativa. Como eu falei para vocês, o academicismo, né? Aquelas escolas acadêmicas que elas tinham regras muito rígidas de representação. O ideal de beleza era uma delas. Então eu tinha que retratar uma paisagem, eu tinha que de maneira muito bonita. Eu tinha que fazer retratos, principalmente dos grandes imperadores, das figuras políticas. Então tudo isso tinha que ser muito perfeito. E eu até podia dar uma retocada, como a gente faz hoje, né? Nas fotos que a gente vai postar. E vai lá e usa o Photoshop. Eu tinha que dar uma melhorada na imagem, porque eu tinha que obedecer a critérios da academia. Quando a gente chega nesse início de século XX, a gente vê toda essa ruptura. Não, eu não quero mais fazer isso, eu não quero mais, eu quero agora experimentar uma nova tendência. E foi bem complicado no início desse século para que as pessoas aceitassem esse abstracionismo, principalmente porque a gente vivia um momento de muitos conflitos políticos e econômicos, além dos conflitos ideológicos que marcaram aí esse início de século XX. Nós temos também uma outra característica, que é a valorização de formas, cores, linhas e texturas, coisas que não tinham sido vistas até aqui. Texturas, usar
gaze, usa tela que eu falo, telinhas coladas na imagem, experimentar coisas novas, misturar óleo com a tinta e passar verniz e fazer com que essa tela, esses desenhos produzam em mim a sensação de movimento. Tudo isso aí era muito diferente e marca esse período do abstracionismo. Nós temos agora dois principais artistas do movimento abstrato. O primeiro deles, o Ossip Kandinsky. Quem foi esse homem? Esse homem foi considerado um dos artistas mais importantes do século XX. Ele é conhecido também como precursor desse movimento abstrato. No início de sua carreira, ele se dedicou a reproduzir e a pintar paisagens. E com o passar do tempo, ele foi deixando essa composição realista e começou a transmitir para o espectador a espiritualidade do mundo. E uma das suas marcas mais marcantes é o uso das cores. A gente vai ver algumas imagens aqui de telas e vocês poderão também acompanhar aí no livro de vocês. Uma outra coisa que Kandinsky usava, além da cor, era a música. A música era muito presente na vida desse artista. Então, ele colocava músicas para ouvir, ele ouvia essas músicas e então ele produzia os seus trabalhos. A gente tem aí no livro, na página 134, um QR Code. E eu gostaria muito, isso é tarefa de casa, que vocês conferissem esse vídeo. Quando você fotografar, abra sua câmera, você vai ficar esperando o momento certo e então você vai ser encaminhado a um vídeo. E lá nesse vídeo você vai ver como é mais ou menos que funciona essa relação na composição de Ossip Kandinsky, dele usar a música em produzir os seus trabalhos. Ele acreditava que através da música ele poderia colocar na tela os seus mais profundos sentimentos. E então ele produzia a partir da música. Por outro lado, nós temos aqui um outro artista desse movimento, é Paul Klee. Paul Klee, ainda criança, ele começou a se interessar muito por música. Gostava muito, aos 8 anos de idade ele já tocava muito bem violino. Mas ele acabou se encaminhando também para as artes. Ele também foi um artista que trabalhou esse abstracionismo. Só que ele procurava, um pouco diferente de Kandinsky, ele procurava um nível de, deixa eu ver uma palavra aqui, um ponto de encontro entre a materialidade e a espiritualidade. Paul Klee, ele foi muito ousado. Ele mexia demais com coisas que até então ninguém tinha feito. Por exemplo, ele começou a utilizar em seus trabalhos alguns materiais bem inusitados. Então, ele usava gaze, ele usava linho, ele usava papel de parede, ele usava tecido, ele usava papel jornal para compor as suas obras. Ele usava spray, carimbo, verniz, ele misturava tela e às vezes em uma única tela ele misturava tudo isso para produzir o seu trabalho. Ele usava estopa. E ele foi um dos artistas perseguidos pelo regime nazista por causa do seu trabalho tão característico, tão intenso. Uma das coisas que marca o trabalho dele, além do colorido intenso, é o uso das pinceladas finas. E a gente vai ver um pouquinho mais aí sobre essa. Temos aqui mais uma obra, agora vamos ver apenas o Ossip Kandinsky. Aqui temos mais uma tela dele, essa tela chamada amarelo, vermelho e azul, e aí você já sabe, já imagina o motivo do nome dessa tela, né? O uso dessas cores. Percebam que nós temos aí na tela o uso dessas cores primárias. Nós temos também o uso de algumas figuras geométricas. Ele mistura tudo isso e não representa
nada, não concretiza nada em suas imagens daquilo que a gente conhece na realidade. Eu não posso dizer que uma tela cheia de figuras geométricas ela é abstrata. Abstracionismo é essa composição que não me mostra, não representa nada do que existe na nossa realidade. E aí está um exemplo na obra de Kandinsky. Só que essa obra ela está cheia de significados. Vejam aí a questão amarela, a cor amarela ela é bem predominante. E o que isso pode nos fazer pensar? Que ela irradia luz, e se ela irradia luz, ela ilumina, ela dá uma sensação de expansão, uma sensação de alegria. Depois nós temos aí um círculo azul, temos um azulzinho espalhado por aí. Esse azul dá essa sensação de calma, de serenidade. Basta a gente lembrar da unidade passada, né? A gente também aí vê a figura do quadrado. O quadrado, ele tem lados iguais, né? Para ser quadrado tem que ter lados iguais. Esse quadrado dá a impressão de estabilidade. Nós temos também a figura de um triângulo vermelho, em que cada lado tem medidas diferentes um do outro. Na vida da gente, será que as coisas são assim, tão quadradas, tão estáveis? Parece que não, né? Por causa disso que nós estamos aqui, desse lado. Não existe nada predeterminado. A gente até luta, né, para que as coisas aconteçam no tempo certo e conforme a nossa vontade. Mas existem coisas que surgem no percurso da nossa vida e que nos deixa instáveis, que nos deixa assim nessa cor azul, às vezes deprimidos, às vezes tristes, reflexivos, mas então aparece aí aquele vermelhinho do amor, da saudade, da força, esse amarelo da energia, e nós somos todos obras abstratas, né? Não existe nada tão definido. Às vezes a gente não consegue nem definir o nosso próprio sentimento. E a arte, ela propõe essa oportunidade para a gente, da gente colocar no papel aquilo que realmente a gente sente, quando a gente não pode falar, quando a gente não pode se expressar de alguma outra forma, seja por qualquer motivo que aconteça, que apareça. Tá aí então, gente, a obra de Wassily Kandinsky e as principais características dele. Temos ainda aí no número 3 uma característica na obra dele, que é a sinestesia. Essa sinestesia é uma relação espontânea, em que algumas pessoas têm muito aflorados na vida, que ela associa uma cor a um objeto, fala o nome de uma coisa e ela já associa a imagem. Algumas são tão sinestésicas que elas conseguem sentir até o cheiro. Por exemplo, a palavra banana, já associa a cor amarela, já percebe o formato, sente até o cheiro. Vamos ver um pouquinho sobre isso. Agora eu vou tentar causar aí um conflito no cérebro de vocês. E eu queria que vocês tentassem ler o que nós temos aqui nesse quadro. Mas atenção! Você vai dizer as cores, não as palavras. E aí? Vamos lá, dizendo as cores. Isso. Agora. Agora. Isso. Vamos. Vai lá. Quero ver quem consegue. Já errou? Repete, começa tudo de novo. Mais rápido. Vamos. O que acontece? O lado direito do cérebro da gente tenta dizer a cor, mas o lado esquerdo insiste em ler a palavra. Tá aí um pouquinho de sinestesia. Essa condição neurológica em que há junção de planos sensoriais diferentes. Por exemplo, você consegue ver a cor de uma música. Você consegue sentir o aroma de um toque. Como é que é isso? Todas essas lembranças confundindo os nossos sentidos. Os especialistas dizem que já foram observados 35 tipos diferentes de sinestesias.
Normalmente as pessoas que têm isso muito aflorado na vida, elas procuram até se manter distantes de locais públicos e muito lotado de pessoas, porque elas às vezes não conseguem dar conta do que acontece ali, dos próprios sentimentos e das próprias ações. Uma em cada 2.000 pessoas é sinesteta e elas podem apresentar condições bem diferentes uma da outra, podendo até ter ou dois tipos de sinestesia cada uma. Ó, depois eu quero saber quem conseguiu, viu? Lê aí, dizer a cor sem ler a palavra. Comentem lá, digam lá. E outra coisa que eu queria pedir para vocês é que vocês assistam às aulas através do nosso portal. Lá a gente, o professor, ele já consegue marcar sua presença. E lá, além da videoaula, se o professor quiser colocar mais algum vídeo, mais alguma atividade, ele consegue, coisa que vocês não vão ver no YouTube, tá certo, gente? Então, na medida do possível, acessem pelo portal. Parece que o que eu ia apresentar para vocês agora eu já falei para vocês, mas não custa nada repetir. Temos aí Paul Klee, né? Abstração e vanguarda, ele conseguiu misturar, trazer esse equilíbrio. Ele queria mostrar a materialidade, mas ao mesmo tempo a espiritualidade. Por isso que você vê no trabalho dele uma representação também figurativa, só que usando figuras geométricas. Percebam que nós temos aí uma tela, o rosto, mas ele não aparece como ele é na realidade. Mas através de figuras geométricas ele consegue fazer essa representação. Percebam também o uso das cores, tudo muito colorido, o que não representa a realidade do rosto de uma pessoa. Temos também aí que as pinceladas de Paul Klee, elas são pinceladas mais finas. Nessa tela a gente vê o uso de esponja, o uso de telas, o uso de carimbo. A gente percebe também o uso de jornal. Por quê? Porque ele inventava os seus próprios métodos, as suas próprias técnicas e através dele, ele deixou toda essa herança para artistas que vierem em seguida. Vocês já ouviram falar no regime nazista? Quem é que nunca ouviu falar em Hitler, né? Maiores informações vocês vão procurar o professor Marcilo, que tem muito a dizer sobre isso nas aulas de história de vocês desse ano. Nós temos uma pergunta aí no livro que diz o seguinte: é verdade que Paul Klee foi perseguido durante o regime nazista? Sim ou não? É verdade ou é mito? Eu quero dizer a vocês que é verdade. Vocês lembram bem que o regime nazista, eles queriam impor as suas concepções de superioridade biológica e social ao restante do mundo, certo? E nós temos aqui uma fala de Hitler em um de seus livros, e ele fala justamente sobre a produção artística. O que ele disse sobre essa produção que agora deixou de ser figurativa e passou a ser abstrata? Vamos ver. Se cada coisa a que derem à luz foi resultado de uma experiência interior, então eles são um perigo público e devem ficar sob supervisão médica. Se era por especulação, então deviam estar numa instituição apropriada para o engano e a fraude. A gente sabe, e eu falei para vocês, e vocês já conhecem, que nessa arte abstrata, a ideia não era materializar aquilo que existe, mas tentar materializar o meu sentimento. E aí ele diz que colocar para fora uma experiência interior, o resultado daquela bagunça de formas geométricas, de cores, se aquilo ali é resultado da minha experiência interior, então eu sou louco. Em outras palavras, foi isso que ele quis dizer. Ou, aí ele diz outra coisa. Se o que eu coloco nessa tela, essa mistura de cores, essas formas geométricas, algumas bem aleatórias,
que não representam absolutamente, não representam, não, a palavra não é representam, mas que não figuram nada daquilo que existe ao meu redor, na minha vida, na vida de ninguém, então eu sou uma fraude e um engano. E qual é o local em que devem ficar as pessoas que enganam e fraudam o sistema? Ele diz que devem ir para uma instituição apropriada, ou seja, para um presídio, para uma cadeia. Então, gente, não foi fácil ser artista nessa época. É importante também lembrar que nessa época muitas obras, inúmeras obras foram confiscadas, muitas delas foram destruídas para que a sociedade não tivesse acesso. Vamos ver, e isso não foi tudo, tá? Vamos ver o que mais aconteceu. Como eu disse para vocês, só confiscar não foi o suficiente. Só prender não era o suficiente. Eles tinham que fazer as pessoas entenderem que aquilo ali não servia para absolutamente nada. Então, o que foi que os nazistas fizeram? Eles resolveram organizar uma grande exposição de artes intitulada Entartete Kunst, que em português significa arte degenerada. Eles apresentaram obras de grandes artistas, de artistas renomados como Picasso, como Kandinsky, como Paul Klee, como tantos outros artistas que existiam naquele período, e eles ordenaram da seguinte forma: eles colocavam a tela de um artista, eles colocavam uma frase ou um comentário político bem moralizante. Ao lado dessa tela, ele colocava a foto de um doente mental. Eles também trocaram os títulos das obras para que provocasse muito mais confusão nas pessoas que iam assistir aquela exposição. Tudo isso era o desejo de acabar com os artistas, com essas pessoas tão cheias de introspecção, essas pessoas tão reflexivas, porque vocês, grandes artistas do 9º ano, são tão reflexistas. A gente fez o trabalho e vocês trouxeram à tona tanta coisa que estava guardadinha aí no interior de vocês. Foi uma experiência tão emocionante. A sala de aula, nosso penúltimo encontro, né? Porque o último foi a prova. E vocês puderam colocar no papel essa representação daquilo que vocês sentiam. Viver num regime ditador não é nada fácil. E não foi fácil ser artista naqueles dias. A gente vive um momento também bem complicado na história, um momento em que algumas pessoas, alguns querem continuar tendo o direito de se expressar, querem continuar tendo o direito de poder escolher os próprios caminhos que vão seguir. Mas existe também uma forte tendência a lutar contra tudo isso que foi adquirido à custa de tanto sangue, à custa de tantas vidas. Sejamos sábios,